Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pesarini. Que honra. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Mariane. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Virgínia. Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos aguardando. Vamos aguardar o pessoal que está terminando de entrar. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Clísia. Tudo Vindo? bem? Tá ouvindo certinho? Oi, Virgínia. Boa noite. Boa Tá me noite, ouvindo? tô ouvindo, estão me ouvindo bem? Eu Tá tô. ouvindo? Tá todo mundo ouvindo, Boa noite, pessoal? Gabriel. Boa noite. Boa Prazer noite. em Boa ver. noite, Alê. Boa noite, Heitor. O pessoal tá terminando de entrar. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre a aprovação, para vocês contarem um pouquinho da história de vocês. Aí quem? Primeiro Virgínia, primeiro Gabriel, Pode ir a Virgínia, né? Primeiras damas primeiro. primeiras damas. Ai, gente, confesso que eu estou nervosa. Demais da conta. Não, Porque a fica Respira. tranquila. Clísia, quando a Clísia mandou a mensagem falando, eu fiquei tão feliz, porque a Clísia é uma querida, né? E ela é daquele tipo Sim. de gente que a gente não consegue dizer não. Eu tava pronta para dizer não, falei, mas é a Clísia. E, Eu e lembrei me de fez. quando falaram assim, alguém que tenha passado, eu fui assim, eu lembrei da sua mensagem, lembra? Quando você estava no ônibus voltando, o ônibus tinha quebrado, e Aham. você mandou mensagem chorando que tinha visto o resultado. Aí na hora eu lembrei, eu falei, ah, Virgínia. Sim. Eu lembro. E aí, quando você me mandou a mensagem me convidando, eu lembrei do início de tudo essa minha, essa retomada minha, dessa minha vida de novo. Eu já tinha uns 6 anos que eu não estudava, eu estudava para concurso de MP, e por conta das derrotas, por conta das reprovações, a gente acaba acreditando em algumas mentiras, acaba criando nossas próprias mentiras para desistir de concurso. Fui trabalhar. E aí, quando aconteceu algo na minha vida, eu lembro que eu falei assim: Deus, me dá um novo sonho, para eu lutar por esse sonho, me manter viva e ele seja parte do propósito que o Senhor tem para mim. E aí, quando a Clísia mandou a mensagem, eu lembrei dessa minha oração. Eu falei assim, muito humildemente, aceitei o convite, não porque eu tenho algo de mim para dizer, mas eu creio que existem muitas pessoas que vivem a mesma realidade que eu. E estão procurando, às vezes, um empurrão. Para falar assim, você pode, você consegue, bora lá. Não É? pode desistir. Não pode desistir, bora lá. Eu falei assim, então bora lá. Bora lá. E é assim, minha vida começou assim. Eu estudava para concurso de MP por conta das reprovações, parei, e aí fui só trabalhar. Passei em alguns concursos menores, mas ou o concurso vencia e eu não era chamada, ou o concurso era cancelado porque quem tinha passado não era do proveito de quem tinha realizado o concurso. E aí isso eu desisti. E aí, quando aconteceu isso na minha vida, eu pedi a Deus esse sonho, veio o edital de Goiás. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho tanto tempo sem estudar. E eu pensava em voltar a fazer concurso.
para cartório, porque eu já trabalhava no Extra, já tinha uns 4, 5 anos trabalhando só no extrajudicial como advogada. Eu falei, vou tentar. Goiás é ali, eu estava esperando Bahia, mas é uma lenda. A gente não sabe quanto que Bahia vai sair. Eu falei, vou tentar Goiás, que é aqui pertinho. Eu gosto, já morei lá. Vamos para Goiás. Só que aí eu fui estudando, fui voltando. Comprei um curso de videoaula. Só que eu só vim conhecer a Clísia no Goiás, acho que não tinha nem um mês para a prova. Mesmo assim, comprei o reto final da Clísia. Me apaixonei pelo trabalho da Clísia. E no Goiás eu perdi. Eu fiquei por um ponto. E aí eu não fiquei triste. Eu fiquei muito feliz. Porque foi uma prova muito difícil. Apesar da nota de corte ser baixa, mas foi uma prova muito difícil. Eu já tinha 6 anos sem estudar. E eu consegui ficar por um ponto na ampla concorrência. Eu falei, caramba, eu consigo. A gente consegue. E aí eu conheci um grupo de amigos que me incentivaram a fazer São Paulo. São Paulo estava com inscrições para serem abertas. Pouco tempo depois da prova do Goiás, eu relutando, porque eu achava que era longe. Ai, família. Aí você quer saber de uma família, eu e minhas 2 filhas, eu cato debaixo do braço, vamos embora. Só que eu não podia estudar para São Paulo como eu estudei para Goiás. Porque para Goiás a gente acaba utilizando nossas muletas das justificativas para que a gente não faça o máximo que a gente pode fazer. Eu sou a típica mãe brasileira, trabalho o dia inteiro, tenho 2 filhas. À época, minha bebê tinha 1 ano. Quando eu voltei a estudar, ela já tinha 1 ano. E tenho outra de 11. E aí tinha dias que eu falava assim, eu vou estudar hoje não. Trabalhei o dia todo. Vou dormir mais cedo hoje porque eu mereço dormir. Aí eu não estudava. E eu tenho certeza que a questão que eu errei foi a que eu não estudei no dia. Foi a do dia que eu não estudei. Foi a que me roubou minha aprovação. E aí eu falei assim, eu preciso, tem que ser a nível hard, porque São Paulo é nível hard mesmo. Então eu preciso me tornar competitiva a nível São Paulo. Porque eu não tenho mais idade, eu não tenho mais tempo para esperar 2 anos para poder tentar de novo. Tenho que fazer acontecer. Aí eu continuei com o meu curso de videoaula e esperando a Clísia lançar o Reta, porque ela tinha lançado o Intensivo São Paulo, que era 6 meses, o preparatório, é isso. Só que eu tinha perdido, porque eu estava estudando para Goiás. Aí ela falou, não, vou lançar o Reta Final, vou lançar um Intensivo São Paulo. E todo dia eu entrava, meu Deus, cadê esse negócio que não vem? Cadê esse negócio que não vem? Mas eu estudando, assistindo minhas videoaulas, tranquilo. Quando a Clísia lançou, fui lá e comprei. Agora, Clísia, que dia é a meta? Calma, eu falei, Clísia, não tem tempo. Tem que estudar, não tem tempo. E aí, comprei. Por quê? Eu tinha muito material de MP? Tinha. Só que é difícil a gente pegar um livro de doutrina há 4 meses da prova, edital aberto, para você sentar para ler sem saber o que você ia ler. E o material da Clísia está pronto. Meus vademecum está aqui, está tudo limpo. Por quê? Eu li o material da Clísia. A lei, eu li no material da Clísia. De madrugada, tá tudo né? Acordava cedinho. Pois é, aí eu falava assim, tá, o que é que não, durante o dia eu não tenho como arrumar tempo para estudar. Eu trabalho, eu não posso deixar de trabalhar. O que é que eu vou fazer? Aí eu lembrei de uma brincadeira de um amigo meu, falava assim, o que é que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? Eu falei assim, eu durmo. Então vamos diminuir o tempo de sono. Porque era o meu sacrifício. Eu falei assim, não é a vida inteira, é um período. Minha bebê acordava entre 2h30 e 3 da manhã, todos os dias. Aí ela era o meu despertador. Eu levantava, ajeitava ela voltava a dormir. Eu levantava. Ainda arrumou um jeito de não reclamar que a bebê chorava de madrugada, tá vendo? Né? Tá vendo? Aí eu levantava, saía do quarto, ia fazer o café e sentar para fazer as metas da Clísia. E ia até umas 6h30 da manhã. Aí trabalhava o dia todo, tirei o sono dela do dia
para ela dormir 6 horas da tarde. Porque 7 horas eu tinha que sentar para pegar o material da Clisa que eu tinha impresso, da meta de manhã, eu imprimia e ia assistir minhas videoaulas com o material da Clisa, anotando as dúvidas que eu tinha, as questões que eu tinha errado, e eu mandava mensagem para a Clisa assim, Clisa, desculpa mandar mensagem para você agora, é porque eu acordo agora para estudar. Se eu não mandar agora, eu esqueço, eu não mando mais. No começo, assim, depois a gente acostumou. Mas foi assim. Eu digo que o material da Clisa ele foi imprescindível para mim, nessa primeira fase. Porque ele agregou tudo o que eu precisava. Eu não tinha tempo para estudar. Eu tinha que ter uma logística para o meu tempo. Tinha que ser de qualidade. E o material da Clisa, ele me ajudou de veras 90%. Porque estava tudo ali. Comprei Vadimeco porque tinha que levar. Mas eu falei assim, não tem nada marcado. Porque está tudo marcado no material da Clisa. Tudo ali. Já estava tudo pronto, tudo mastigado, né? Só faltava o quê? Sentar para estudar. E aí, a gente conseguiu. E deu E aí, certo. E meu na hora que segundo... assim, tinha que chamar, tinha que ver algum aluno. Eu falei, gente, eu lembrei tanto que a sua mensagem marcou. Você já mandou o áudio chorando, você estava na estrada, o ônibus tinha quebrado, mas tinha visto que tinha passado. Já estava 33 horas de viagem. E o ônibus quebrou e eu ainda faltava 2 horas para chegar na minha casa. Isso era meia-noite. Quando eu Era vi, eu não meia-noite, aguentei. quase 1 hora da manhã. Aí eu vi a Clise online, eu falei, vou mandar mensagem para a Clise. Ai, mas foi muito bom. E assim, o material foi imprescindível na minha vida. Eu utilizo ainda até hoje. Eu Ah, que bom, eu sempre fico feliz. puxo ali, utilizo até hoje. E o Gabriel, Primeiro, parabéns, né? né? Foi Viu que um veio o prazer resultado, né? Né, Virgínia? parabéns. Suas horas de sono, sua dedicação de madrugada. A Aline, que está aqui, ó, colocou aqui também, que benção, coisa linda. A Aline também é igual a você, ela acorda de madrugada. Logo passa, daqui um dia a gente dorme. Estou contando os dias para chegar esse dia. Pode chegar. Vai chegar, vai chegar. Parabéns, parabéns, viu, Virgínia. Eu tava vendo que Obrigada. a gente é até meio parente, assim, meio distante, né? Então, meu sobrenome, eu O falei, nossa, será que é uma sobrenome. parente perdida ali? É, mas meus parabéns, e parabéns Obrigada. pela determinação, pela persistência. E eu vou resumir um pouco da minha história, assim, né? Eu vou voltar um pouco no tempo só para o pessoal entender. Eu tive uma triplegia de nascença, para o povo entender, faltou um grau para eu ser tetraplégico. Então, assim, os médicos falavam que que eu ia ser um retardado mental, né? Que eu não ia ter um atraso muito grande cognitivo, que eu não ia conseguir estudar na escola regular jamais na minha vida, né? E só porque meus pais, minha mãe e meu pai sempre tiveram muita fé e não acreditaram nisso, eu comecei a fazer uma reabilitação no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu peguei a ficha lá esses dias do médico, nem eu assim acreditei. Eu li assim, aí tava lá, tipo, minha avaliação, a idade cronológica, 1 ano e 8 meses, e a idade mental, digamos assim, a idade neurológica, né, a idade intelectual, tava tipo de 7 meses. Então, realmente, eu tenho um atraso intelectual muito grande, né? Só que a gente começou nessa reabilitação e eu fui superando. Eu já entrei para a escola 4 anos alfabetizado, sempre gostei de estudar e sempre fui curioso. Pulando mais para frente, né, eu formei em 2019, mais ou menos em meados ali de 2019, comecei a estudar para concurso de cartório. Meu primeiro concurso, assim, não sei se dá bem para contar, porque eu tinha uns 2 meses, mas foi o de Minas 2019, que está acabando agora, acho que teve a fase oral esses dias, eu não passei. Fiz 44, 45 pontos, negócio assim, não passei. E aí depois disso veio a pandemia, né? E no meio da pandemia eu fiquei conhecendo o material da Clísia por meio de uma amiga minha, a Maria, a Maria Aparecida. Ela não tá, eu mandei o convite para ela, não sei se ela vai poder entrar hoje, conheci ela no juizado especial, trabalhando como conciliador voluntário, né? Lá.
Até graças a Deus, é meio ponto que eu vou ter de título em Santa Catarina, né? Que eu tô na fase oral, é disso, né? Então, vale a pena, né? Vale a pena, porque para os próximos concursos, por exemplo, para São Paulo, se eu passasse para oral, né? Eu acho que não vai dar certo, eu fiquei por 0,3, né? Tava até falando com a Clísia, assim, foi a questão de uma palavra na dissertação, né? Eu estava muito bem preparado, sabia muita coisa, mas infelizmente a dissertação eu não fui tão bem igual eu esperava, consegui acertar a peça do G3, que já foi uma ótima coisa, né? Porque eu risquei ali no último, faltando meia hora, né? Para a prova terminar, eu falei, cara, isso aqui não é registro. Eu tinha registrado, eu risquei e fui sair igual o Chico Xavier psicografando, assim, ó, não fiz. Só fechei o olho e fui, sabe? Aquela assim, segura na mão de Deus e vai. E eu com o modelo na minha cabeça, né? Do que eu estudei, eu não fiz rascunho, eu joguei direto. Totalmente assim, não façam isso, gente. Foi, é porque não tinha recurso. Mas aí eu fiz a nota devolutiva, mas infelizmente na dissertação eu esperava ir um pouco melhor, né? E não sair tão bem igual eu gostaria. Mas falei para a Cris, eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Tô falando assim no modo geral, eu não vou contar muito bem em ordens cronológicas assim, mas eu vou tentar organizar para vocês. Então, eu conheci a Cris ali em meados de 2020, no meio da pandemia, conheci assim o material, né? A gente foi se conhecer mais depois, por meio da Ale, Alessandra, do Viajando no Cartório. Acho que ela deve estar por aí na live, eu não sei se ela ainda tá, mas ela entrou e eu vi que ela entrou. E eu conheci a Clísia por aí. E aí, o material dela ajudou muito, né? Porque eu vi que a dificuldade que eu tinha de organizar estudo e tal, revisão. E aí, o primeiro concurso que eu fiz pós-pandemia foi Santa Catarina, passei, veio Goiás, fiz também, passei, veio São Paulo, passei no G1 e no G3, né? Depois, na segunda fase, não tive tanta sorte assim, mas eu vi que eu estava num nível muito alto também, que eu fiz o curso com a Clísia, né? Igual eu falei para você, assim, até por inexperiência mesmo, por ser os primeiros concursos, faltou uma palavra ali na dissertação, né? Eu teria passado Mas direto. a correção de São Paulo foi bem pesada. Foi muito pesado. Então, assim, assim, eu fiquei triste, né, Clísia? Como que você não fica triste? Mas, assim, é normal, Ah, faz mas se a parte da gente vai vida. perguntar quem está triste com a correção da prova de São Paulo, você vai Todo ter aqui mundo, É todo geral. mundo todo para mundo tá triste. Todo Todo mundo. mundo, né? Todo mundo tomou, assim, uma surpresa muito desagradável, né? Então, mas fazer o quê? A vida é assim, né? Eu lembro do professor Matheus Carvalho, ele falou uma vez no cursinho que eu fiz, ele falou assim, cara, justo é Deus. E é verdade, assim, nessa vida só tem injustiça. Tem muita injustiça, não é só tem injustiça, mas tem muita injustiça no concurso e na vida, gente, né? Ninguém. Enfim, mas assim, foi muito aprendizado. Eu falei, cara, eu analisei ali e falei, olha que legal, eu quase fechei uma questão teórica, né? Tirei 0,75, foi a minha melhor nota em questões teóricas, porque com um erro que eu aprendi com um erro lá de Goiás que eu reprovei Goiás, eu acho que até por falta de gestão, de tempo, de coisa, eu não. Falei com o professor é Rafael, importante. Rafael Espíndola. Eu falei com o Rafael Espíndola, eu devia ter lido primeiro a dissertação, eu sabia mais. Que eu fiz? Eu usei a mesma estratégia em Goiás, a segunda fase de Goiás, que eu tinha feito em Santa Catarina. Porque Santa Catarina deu certo. Só porque, o que que era a diferença? Lá tinha 6 horas de prova para você fazer uma dissertação, uma peça e 4 questões teóricas. Lá em Goiás era 4 horas de prova para você fazer uma peça, uma dissertação e 4 questões teóricas. E uma questão que era Então, quase E uma uma peça. questão, uma questão que era quase uma peça que eu perdi muito tempo, errei, tirei quase nada na questão e eu sabia muito mais da dissertação. Mas enfim, eu estou falando isso aqui para falar assim para o pessoal que está assistindo, porque não adianta, tem que ter perseverança, tem Bem, que ter, é, não desistir, igual ela falou ali, a Virgínia, não desistir, não desistir, não desistir. Você errou, você vai de novo. Claro, você não pode, na minha opinião, ficar cometendo os mesmos tem erros que avaliar. sempre. sim, tem que Agora, avaliar. vou ter igual a Cris, eu aprendi isso com ela. Fazer o caderno de correção. Caderno de correção Dá direciona trabalho, você você não fica mas perdendo tempo. ajuda Que eu lá na vi que, revisão, né? é, nossa, Nunca demais. Eu mais a errava gente a mesma esquece. questão. Eu errava a mesma questão, às vezes, assim, umas 10, 15 vezes. Falei, gente, eu errei isso aqui 15 vezes no que concurso? Como assim? Que é isso, gente? E aí, eu não entendia, sabe? Eu falava, gente. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, eu vi que começou minha nota a melhorar.
né, assim. E aí, até eu adotei mais isso para São Paulo, deu muito certo, né? Foi pouco tempo que eu fiz isso aí de caderno de correção, uns 2, 3 meses, e deu muito certo lá em São Paulo, né? Saí muito bem na prova, assim, só não saí tão bem porque realmente a prova estava muito difícil, né? Eu não sei se a Virginia lembra, mas as primeiras 5 questões ali, cara, me deu vontade de sair correndo. O que era Dá vontade aquilo? de... Dá vontade de desespero de Nossa, eu olhava deixar e aquilo. falar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu não sei se o Ralph ainda está aí, o Ralph Monteiro. Eu falei com ele. Eu fui no encontro lá, com ele, presencial, lá em São Paulo. E ele falou assim, ó, fulano da banca é mais prático. Ciclano é mais teórico, o outro é mais teórico, vai ter questão prática, vai ter questão teórica. Cara, eles vieram com umas questões práticas muito difícil, muito. Eu nunca tinha, eu fiquei assim, não sei, parecia que eu era analfabeto funcional. Não entendi nada que eu tava lendo. Eu li assim, ó, A, B, C, eu não entendia nada, 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 nada. Não tinha Não nem como, entendia nem nada. por exclusão, não tinha como ir. Pessoal, aí, Não tinha o como. Heitor falou que tá travando. Para mim tá normal. Pra mim Vocês estão ouvindo tá normal ou tá normal. travando? Para mim também tá normal. Para Pra mim mim tá também normal. tá. Que talvez é na internet aí, tá? É, Meu porque É. para mim tá normal. Então, caderno de erros do que concurso? Não, caderno de erros que eu fazia. No nosso, No, Eles ensinam a no, gente Kika, a fazer. tem lá no material, Kika, do caderno de tem, erros. Tá até tem assim, no material. caderno de erros fixando futuros acertos. A menina falou Tá que tá travando, Luana. travando. Então, para mim tá normal. Pra mim tá normal. A A Renata falou que A tá Renata também tá normal. normal. Renata Acho que também deve ser a colocou que tá normal. internet. Pode ser a internet. É. Pode ser a internet de vocês aí, gente. Mas Aqui o meu, em linhas também gerais, colocou, tá normal. tá normal, tá normal. Todo mundo, parece que pra maioria tá normal. Que Então bom. pode continuar. É, Então foi isso. Assim, eu acho que para mim que ajudou muito esse método da Clisa, com certeza. Lá no Goiás, a hora que eu pegava a prova, assim, que eu peguei, que eu comecei a fazer, cara, sério, eu comecei a chorar na prova. Porque a Clisa fazia aquelas questões inéditas, cara, e caía as questões que ela tinha feito. E eu comecei a chorar. A hora que eu peguei a prova, eu falava, eu não acredito, cara, não acredito. E acho que eu fui tão afoito que eu errei questão de bobeira. Que eu ia com tanta Isso vontade, aqui assim, de fazer, eu falar, já agora, vi, né? É aquele monte de agora, questão que repete não sei quantas vezes do código de normas, aí é, chega lá É. na prova, É isso aí, Isabela. Chega lá, Caderno tá de erro igual. tem um para caderno para objetiva. corrigir as questões que vão errando. É. Aí o que geralmente eu costumo fazer? Eu fiz assim, cada um faz do seu jeito. Eu coloco caderno de erros, por exemplo, direito civil. O dia que eu vou estudar direito civil, antes de fazer questões de direito civil, eu abro o caderno de erros, dou uma revisada de Revisando. 5 minutos rápida e vou excluindo a que eu vejo que eu já aprendi. Quando eu entendi a questão, e outra coisa que eu aprendi agora estudando para a prova oral. Gente, vocês têm que aprender a raciocinar no site. Não pensa que vocês têm que fazer 10 mil questões para você passar, não. Às vezes não gasta 10 mil questões. Se você fizer a questão, mas sem entender por que você está fazendo, sem entender por que você errou, é importante, cara, porque na fase oral, ó, Uhum. A Maria Angélica aqui de Uberlândia, ela acho que ela não está na live não, mandei para ela também, mas a Maria Angélica tem mais de 20 anos de preparação para a prova oral, ela é especialista. Ela tem um curso aqui que chama Tribo das Letras. Ela me fala, Gabriel, eu acompanho diversos tipos de candidatos, diversos tipos de concursos, juiz, MP, defensoria, e eu já vi, já presenciei candidato chegar lá e, por exemplo, o examinador faz a pergunta: candidato, cita para mim 3 hipóteses de emancipação legal previstas no Código Civil. O cara começa a recitar o artigo do Código Civil. E aí diz que o examinador parou, a Maria Angélica me falou isso, falou, ó, o examinador parou o cara no meio e falou assim, ô candidato, eu sei que você sabe a lei seca, eu sei que você sabe a lei decorada, eu não quero isso, eu quero que você me explique, fala com suas palavras, demonstra seu raciocínio, me mostra, o que que é, como que é, me dá um exemplo prático, me fala como que é uma emancipação legal. Então, assim, na hora que chega na fase oral, a Maria Angélica falou comigo, cara, você precisa aprender a raciocinar. Para de memorizar a resposta perfeita. A resposta perfeita não existe, é na sua cabeça. Resposta ideal, o nome mesmo fala, é na sua ideia que existe só. A resposta real é que você dá conta de dar lá.
E ela falou E isso até na pra primeira mim. fase a gente precisa aprender, porque a gente consegue se sair das Preciso, coisas, é né? isso que eu tô Fazer falando. exclusão. Exatamente, Ver onde está o Virginia, é isso que eu erro. tô falando. É, É isso que eu tô falando, porque eu falei pra ela, Maria Angélica, eu melhorei agora pra primeira fase. Cara, eu tô doido pra testar aí numa prova nova aí de primeira fase. É sério, eu tô louco pra testar, porque assim, eu vi que eu tô aprendendo. Você chega eu li um livro do William Douglas aqui, Ó, como passar em em prova de breve, em concurso. breve tem Minas. Ó. Você é mineiro, já É, tem o. então, Já é. tá... vou fazer. Não, eu vou fazer Santa Catarina de novo, dia 18. Eu vou fazer de novo lá. É, eu tô com o livro do William Douglas aqui, eu queria mostrar pro pessoal. Peraí, Clis, só um minutinho, vou ver se ele tá aqui ou não. Eu queria mostrar, mas é aquele livro dele, Como Passar em Provas e Vamos Concursos. passar É em isso aí, gente. Você procura aí depois, Como Passar em Provas e Concursos. O William Douglas fala sobre a agregação cíclica, né? E como que é o processo de conhecimento e tal. Então, ele fala que chega num ponto que você fica é mais difícil, porque você vai começando a estagnar. Mas quando você acha esse processo, esse meio termo ali A Aline falou, "Não, de pare, deixa as primeiras para. fases para nós. Não, É, mas tem para todo, mas tem lugar para todo mundo, tem lugar para É, todo mundo. Pode deixar, Aline, mas obrigado, Aline, obrigado, obrigado. Mas, cara, o negócio, o que eu ia falar para vocês eu não sou igual a qualquer pessoa também, igual eu falei para vocês, é um retardado mental, e esse era o meu diagnóstico. E eu tô aqui, assim, eu tenho muito orgulho de onde que eu já cheguei, né? é para Assim, eu ter. tenho orgulho, do meu pai, da minha mãe, da minha família, deles não ter desistido de mim, porque me tirou dessa vida que eu poderia ter, né, de uma limitação muito grande, de estar na cadeira de rodas e tal, e realmente ser um retardado mental era o termo que eu usava na época, né, hoje em dia isso é até discriminatório e tal, tô falando aqui porque era na época, eu falava era assim, né, e ninguém importava com isso também, não. Então, assim, é, eu sou muito grato. E o que eu aprendi desde cedo, Clísia, por que que eu quis contar essa parte da minha história? Porque a disciplina está no meu DNA. Eu aprendi a disciplina pelo sofrimento. Eu aprendi a disciplina, eu aprendi a andar, eu aprendi a fazer as coisas tudo que eu faço hoje com base em muito treino, muito esforço, muito, 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 muito. Eu tinha sempre que fazer mais que todo mundo. E eu incorporei isso para mim. Então, assim, tudo que eu vou fazer hoje é do mesmo jeito. Eu vou estudar, eu quero estudar mais que todo mundo. Eu vou trabalhar mais que todo mundo. Entendeu? Eu vou errar, eu posso errar 200 mil vezes, mas eu não vou parar enquanto eu não conseguir, cara. Essa que é a diferença, não é você ser super inteligente, entendeu? Porque às vezes o nego super inteligente, ele desiste. A hora uhum, que o negócio dá a primeira, vamos dizer assim, que ele encontra a primeira barreira, o cara vai desistir. Não, e Você a não pode, persistência. É a constância nos é, estudos e a persistência. Pode ser que não dê certo da primeira pode, vez, você vai continuar. não. Pra mim, ó, pra mim, entre aspas, parece que foi de primeira, mas não foi não, gente. O primeiro que eu fiz foi Minas, deu errado. E assim, o primeiro que eu fiz pós-pandemia deu certo. Mas assim, deu certo que eu ralei demais antes. E e eu isso tem errei uma demais, história toda né? por trás, não É uma chega da hora, história, né? não. É Não como foi assim, como a ai, ai. Virgínia falou. A Tem um Virgínia esforço. acordava, era 4 e pouco, ela estava lá no grupo mandando mensagem, já fiz a questão, já fiz não sei o quê, tem É, tal coisa, tem que conferir. É dedicação e é a constância, é o todo É a dia ali. constância. conta todo Às vezes dia. até E aí a Cris já doente, a gente tem que diminuiu. ler. Gente, Isso, tô doente. todo dia. Mas ler pelo menos meia hora. Tem dia que a gente realmente não Uhum, tem condição. Mas o uhum, cérebro da gente precisa entender de que ele não uhum, pode parar. Porque se eu paro um dia, para ele voltar a entender, é um processo uhum, todo diferente de novo. Aí eu sim, lembro que eu sim. acordava, até hoje ainda tem um mantrazinho na minha cabeça. Minha disciplina vai me levar a lugares que minha motivação não vai me levar. Que nem todo Né? Minha dia você vai motivação estar vai me levar para motivado, mas minha. você tem que estar disciplinado todos Sim, os dias. todos os dias eu tenho que É, estar e disciplinada. com Todo dia eu tenho que tempo vem. ter e seguir aquele cronograma ali. E uma coisa que do material da Clísia me fez a questão de disciplina era a questão da revisão. Que eu achava que eu parar para fazer revisão um dia na semana, eu estava perdendo tempo. Porque se eu adquirisse um conhecimento novo, era melhor do que eu revisar o que eu já tinha feito. Quando chegasse lá perto da prova, eu iria revisar. E a Clísia colocava lá a meta da gente no sábado, era revisão. Falei, ai meu Deus do céu, então vamos revisar. E eu aprendi a importância de fazer uma revisão, né? Toda semana,
a revisão ali direitinho. Aí na revisão eu usava as metas da Clísia de A revisão Renata e o meu caderno colocou de aqui. erro. Vou revelar o segredo da Virgínia. Disciplina mais Coca-Cola zero de 2 litros. Aqui a Tanise colocou dói voltar, melhor não parar. É É, isso aí, gente. Não não para. Vocês têm que ser para. obstinados, Dói entendeu? Você tem que ser demais voltar. obstinado. É, Ou faz de corpo e alma, ou nem não faz. Eu penso é desse jeito. também. Cara, ou você vai fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Cara, Deus merece o melhor de você. Então não faz, gente. Às vezes seu pai tá te ajudando. Igual meu pai me ajudou. Meu pai me ajuda aqui nos estudos. Para eu estudar, para eu poder estudar. Eu estudava tempo integral. Agora eu tô mexendo com as coisas da gente tá com uma marca de cafés especiais, eu tô dividindo meu tempo E muito para bom, dedicar nos negócios. É, muito bom. então Mandou assim, para mim. mas o que eu acho que é o seguinte, que cai de chuva, o que cai do céu, gente, é só chuva. Só chuva, E anota tem lugar que tá isso. difícil de cair. E nem sempre, viu? Nem sempre. Na hora que você quer, não vai chover, Não, não. Então, assim, não fica só. esperando a coisa acontecer, não. Faça acontecer. Seja a mudança Faça que você quer ver acontecer. no mundo. Sua mãe não te apoia, dá apoio para os outros. Seu pai não te apoia, dá apoio. Procura apoio em você, procura apoio em Deus. Sabe? Você não Verdade. precisa de A gente ninguém, não. a gente ficar esperando o melhor momento, o melhor cenário, isso nunca vai Condição acontecer. Porque ele está ideal no não meu existe. plano ideal. E o meu plano ideal, ele é uma utopia dentro de mim. Só que eu Não preciso existe. Camila fazer perguntou que horas acontecer. a Virgínia acorda. Eu acordo 4, hoje eu estou acordando 4 da manhã. Olha, parabéns. Eu acordo 4. A gente acostuma. Aí eu acordo 4 da manhã, todo dia às 4, estudo. Costuma, costuma. Essa semana eu coloquei ali para fazer meia hora de atividade física. Tirei a Coca-Cola, Renata, estou em abstinência. Toma café no lugar da coca. Não é? E aí eu estudo, aí vou trabalhar. Quando eu volto, aí eu vou estudo até umas 11h30. Aí eu vou dormir para poder conseguir acordar. Porque minha filha ainda acorda antes das 4. Ela ainda acorda de noite. E aí a gente. Mas é isso, é disciplina. Eu não posso esperar a oportunidade chegar. Tem hora que a Não. oportunidade chega, eu não enxergo porque eu não estou preparada. E eu ainda digo que tem hora que a oportunidade nem vai chegar. Eu é que tenho que criar ela. Você tem que fazer. Então todo Chegou a mundo manda oportunidade. mensagem assim, né? Quando abre a caixinha, qual a pergunta, campeã? Quando sai o edital. E o edital, tem previsão de edital? Aí a gente até colocou. E É, se o edital sair amanhã, você está preparado? Gente, Porque não não e é aí? quando era sai o edital edital. sair. Depende do E seu se o tempo. edital sair, você Gente, está preparado? Porque às vezes você Não esperar para façam começar a isso. se preparar depois do edital, O lê é sacrifício é outro muito estudo. provérbios, maior. gente. O Lê provérbios. sacrifício é Aprende com muito maior. Salomão. Salomão falou assim, ó. Vai ter com a formiga preguiçoso. Se você não sair da sua cama, você não vai ver a hora que a pobreza vai chegar. É, E a Virgínia fez o do reta final. Não são essas eu metas fiz de o 2h30, É, 3 horas, não. olha pra você ver. Aí Tanto que são isso é 5, poderoso. 6 horas de meta. A meta é muito É, maior. Tem reta meta que até pesada, tem sábado, meta, domingo não tem. sábado, domingo, é. simulado. E assim, eu fiz quando o edital abriu, mas o material da Cris me ajudou pra caramba, mas eu tinha uma base antes. Né? Hoje o Sim. pessoal, É, na preparação agora, né, dessa fase agora, aí o pessoal está tudo reclamando de penal e processo penal. Eu não sofro tanto, porque eu estudava para MP. Então fica aquela memória acumulada lá, que quando eu vou lendo os assuntos, vem lembrando. Mas É eu porque tenho uma Minas memória, porque Minas é a maior dificuldade. Tanto que nessa é uma turma agora a gente vai dificuldade. ter aulas específicas de penal. Tem os encontros das disciplinas gerais com o professor Pesarini, mas vão ter aulas específicas só de penal e processo penal. Aqui que eu Porque estou com a Clídia, quando abrir, estarei realmente não é preparadíssima. fácil, Aqui que é é dedicadíssima também. difícil. Não é das 4, É. mas é das 5. uhum, Então, assim, a uhum, gente tem que não espera o edital sair. Agora vai lançar Minas, uhum. A faça o gente abre as curso antes do inscrições edital. a Começa gente abre as Porque a inscrições na estudar, segunda-feira que começa a vem, começa, porque estudar já tá para hoje. sair o edital, já né? está para sair. Você consegue ter uma folga. Porque, gente, não dá para ter folga, ainda mais se você não tem condições de ter um tempo integral de estudo. E mesmo quem tem um tempo integral de estudo não consegue estudar tudo.
Porque Não, verdade, eu é falo pra mim. muita coisa. Nunca É consegui. muita Até coisa. hoje tentando. É muita coisa. Você sempre Até vai estar ali, hoje. ó, faltando alguma coisa. Aí, nessas horas, assim, quando chega a agonia, outra coisa que o curso da Clísia que tem é a Rafaela. A Rafaela, ela é fora da Não, curva. Puxa a orelha Sabe, quando tem assim, que puxar, isso mesmo. mas tem escuta também coisas assim, quando precisa. escuta. E tem coisas que vem na mente, assim, a voz, aquela vozinha doce dela, assim, sabe? Falando assim. Tem hora que você fala assim, a Rafaela ia falar que vem porque é importante. Sabe, dá um super direcionamento. Era um suspiro o dia dos encontros com a Rafaela. Era o dia de falar assim, ai, deixa eu chorar aqui agora, porque daqui a pouco tem que estudar. Não dá para chorar todo dia. Dessa turma de Minas também vai ter. A gente está colocando que o pessoal gosta bastante e é muito importante o emocional, né? E ela Muito, não só muito. na parte de gestão de tempo, na gestão de questão de produtividade, mas também do quantas coisas ela fala ali, do fazer o que você controla. Não adianta você querer colocar sua É, atenção naquilo que você não controla, ou você saber dizer não. hum, Ela fala Saber não dizer só o não não para os outros, mas o não para você, que às vezes você vai querer para com fazer alguma certeza. coisa você. que isso vai contribuir para os seus estudos. Você E precisa fazer isso agora, são várias. isso me ajudou O, muito nessa questão de tirar as muletas das justificativas, que a gente tem isso, né? Ah, mas eu tô cansado, coitada de equilíbrio, mim. Ah, mas eu né? mereço. Eu tenho duas filhas. A minha pequenininha não entende. Então, qualquer Sim, 10 minutos que eu passo com ela brincando, para ela já tá tá legal. bom. Claro que tenho todo, assim, tempo de cuidar dela e tudo. Minha mãe me ajuda e tudo mais. Só que a minha de 11 anos, ela já tá maior. Eu chamei minha filha, sentei com ela e expliquei: olha, mamãe vai fazer isso aqui, o sonho, a meta da mamãe é esse aqui agora, eu vou precisar gastar mais tempo nisso, nosso tempo vai diminuir um pouco. Ah, mas você está sacrificando seu tempo com sua filha. Eu falei: não, não estou sacrificando? Estou, mas vai valer a pena. Não é eterno. Tem um dia para Não começar é e, certo. em nome de Jesus, vai ter dia para terminar. Daqui para o final do ano a gente termina. Sim, E é um projeto sim. para a família, né? É um Porque é uma projeto coisa que muda para não só a sua família. vida, mas Muda para sua vida elas também. de todo mundo, né? É, Gente, eu entendeu? penso o seguinte, eu li uma frase hoje que eu tô refletindo muito nela, que fala assim, ó, tem três coisas na vida que não voltam jamais. É uma flecha depois que ela é lançada, que mais A palavra, que era A a palavra, palavra palavra, dita, que não me lembrou, a palavra dita, a palavra que já foi dita e a oportunidade que e a passa. oportunidade que Então, passa. atividade assim, perfeita. gente, é um provérbio tibetano, eu acho. Olha, a questão é, a hora é agora. Olha Depois você agora. vai se arrepender de ter Aqui a perdido a Jéssica oportunidade. colocando, explicar a família faz toda a diferença. O projeto é de todos. Verdade, A verdade. gente tem que E explicar, eu vi porque no alguém dia que não falando assim, entende, eu vi gente falando assim, gente, não se sinta diminuído se você não Aline, tem tempo integral para estudar. Realmente, não se sinta, porque assim, não. até o William Douglas, que é especialista, o William Douglas é quem não sabe, mas foi conhecido como guru dos concursos, foi a primeira pessoa no Brasil a sistematizar um método de estudos, é o William Douglas, juiz, atualmente ele é desembargador, desembargador federal. TRF2. Então, eu tive o privilégio de conhecer o William Douglas pessoalmente e ele fala o seguinte: existe uma diferença entre tempo cronológico de estudo e tempo real de estudo. Você pode ter estudado 10 horas ali, mas você estava com a cabeça na sua namorada, na praia, não sei o quê, A você não estudou qualidade dos nada. seus estudos. Qualidade. Agora, se a pessoa estuda 2 horas, mas com afinco, com foco, com determinação, essas 2 horas pode virar 6 horas, pode virar O 8 horas. Então, rendimento é muito assim, melhor. A isso gente tem que fazer não render. significa muita É, coisa, gente. Assim, ó, muita e coisa. observa muito isso que a Clísia falou, emocional. Porque as pessoas hoje querem vender uma ideia que você precisa estudar para morrer. Não. Preciso Você precisa estudar estudar de para forma viver. inteligente. Você precisa estudar Inteligente. de forma inteligente para mudar a sua vida, para você viver. Porque não vai adiantar você chegar lá todo estourado, com depressão. Não adianta. Você vai se frustrar e cartório não traz felicidade, gente. Não. Cartório nem nada, nem cargo nenhum vai te trazer felicidade. A Preste gente tem que. atenção no que você está É a questão que a gente tem que ter autoconhecimento. A gente, autoconhecimento às vezes, e a valorizar. Virginia dormiu menos, mas é o jeito que eu funciono.
Eu funciono É isso. Cada um, é assim, por na isso que é importante, pressão. por isso que é Então, importante precisa cada um se entender. conhecer para saber o que Isso. funciona. Porque O que eu dá certo pra funciono mim não dá assim, certo pro não outro. dá para o Não. outro. E Eu cada um tem funciono uma assim. rotina, né? Às vezes, e outra, a gente tem que se cercar de pessoas que nos ajudam. Gabriel falou, Com às vezes certeza. você não tem sua família que apoia, mas, gente, olha, eu tenho 1 ano e meio, estou nessa luta aí. É, eu já conheci tanta gente que eu vou levar para minha vida, amigas que a gente não se conhece pessoalmente, é só aqui pelas redes sociais, mas que a gente se faz tão bem, que Eu a gente também. conversa todos os dias, que a gente se Entre- apoia, que, tem sabe, pessoas que se faz presente no dia a dia. Você no dia a conversa, dia. Então, Uhum. assim, eu saber dizer não para aquilo que é tóxico, se você é tóxico para mim, pode ter certeza que eu não vou ter cerimônia de te bloquear e te dizer não, não quero você por perto. Assim como também para os problemas. Eu cheguei para minha Uhum. família agora e falei assim: olha, não quero saber de problema de ninguém. Se eu não tiver como resolver, então dá licença, porque agora eu não posso. Eu estou colocando os meus assim, numas caixinhas, assim, esse aqui dá para resolver depois? Fica aqui. Você dá para resolver depois? Fica aqui. Você dá para resolver depois? Fica aqui. Porque eu preciso me concentrar naquilo que é prioridade para mim. aqui a Minha prioridade Tanise é colocou aqui, mesmo quando a família não apoia, muitas vezes a pessoa não foi assertiva, não demonstra o quanto quer aquilo. isso. Da A gente tem que ser Com aberta, a certeza. gente tem que explicar a importância. Porque às vezes as nossas A pessoa não atitudes, as entende. muletas que a Não gente usa, não demonstram tem outra aquela história coisa. assim, o filho o filho da amiga do vizinho estudou 2 meses, passou. Nossa, mas você ainda está estudando? Quer dizer, a pessoa não entende que é É, um processo Não demorado, entende. o Um concurso processo. demora. Aí nossa. tem toda a questão da pessoa, a fisiologia da pessoa, psicológica. E tem uma coisa que eu acredito muito, é no tempo. Cada um tem o seu tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, para cada pessoa. Eu só Exato. preciso o quê? É. Estar preparada. Para quando o meu tempo chegar, estou preparada. Eu lembro, Uhum. Fazer a se sua a gente parte. for ver a questão, fazer a minha parte, a questão das guerras antigamente, né? Quando os povos entravam em guerras, aquele que ganhava do que perdia, os soldados tinham direito aos despojos de guerra. Só tinha direito aos despojos de guerra o soldado que estava no campo de batalha. Aquele que tinha ficado lá em casa, no acampamento, ele não tinha direito aos despojos de guerra. Falei assim, então, eu quero ter direito aos despojos de guerra, então eu tenho que estar no campo de batalha ali todo dia. É Sabe? Se não isso foi aí. as 3 horas que eu queria, pelo menos meia hora. Pelo menos um pouquinho todo dia para mostrar para o meu cérebro e para mim de que eu sou capaz, de que eu consigo. Eu não sou super-heroína, não sou. Não, humildemente eu falo assim, gente, é disciplina. Enquanto tá todo mundo viajando, a gente tá sentado estudando. Porque no ano que vem eu quero ostentar também, É, sabe? ué. Vai Não é ver, hora de Tem que ostentar você abrir mão de agora. algumas coisas em determinados momentos você para tem poder que alcançar lá na postergar o frente. prazer, digamos assim. É, você tem que abrir mão do prazer imediato. É que a Isso. questão é que o povo é viciado em dopamina e quer na hora as coisas, gente. Para com isso. A sua mãe, quando você ficou na barriga de sua mãe 9 meses, você teve que Demorou 9 esperar. meses para Então nascer. espera. Você quer passar no concurso em um mês. O cara lá, fure a fila, vem. Não, gente, para Vem, com isso. vou Para te com ensinar isso. a passar em 30 dias. Só tá pegando seu dinheiro, que não é assim. É, é Não aquela é. coisa assim, ó, do Chapeuzinho Vermelho. Foi pegar a Thalia, o lobo mal pegou ela, gente. A Thalia, você vai achar o lobo mal pra te pegar. É Às vezes isso. eu Você é recebia, uma Thalia, quando vai saiu o ter. edital de São Paulo, às vezes eu recebia mensagem assim, mas se eu comprar seu material, eu vou passar? Olha, se você comprar o material, fizer todas as metas, as suas chances de passar são muito Não, grandes. beleza. Agora, só Mas eu comprar, comprei. nem Comprar e nenhuma, né? guardar, Não, não não vai Material funcionar. adianta, nenhum. gente. E a gente Não e tem, adianta. e tem gente que usa isso como muleta, né? Tem, porque eu tenho curso de fulano de tal, de Beltrano, eu tenho um livro tal. Mas você usa a ferramenta que você tem? É porque o curso é uma Eu ferramenta. preciso saber, é uma ferramenta, eu preciso saber usar as ferramentas que eu tenho. Eu falei, gente, tudo que a gente precisa para vencer, a gente já tem. Só preciso saber Sim, usar. sim, Eu só preciso saber afiar o machado, com sabe? Tô pedindo a certeza. Deus para dar certo agora. Tô, É isso aí. sabe, Ô, chegando, eu faço o mas seguinte, meu filho. A gente é o nosso maior amigo ou o nosso Maior maior inimigo. inimigo. A gente tem que escolher. Eu já fui muito meu inimigo. Eu tinha uma autoestima muito baixa.
Então, assim, cara, quando nem você mesmo se ama, quem vai te amar? Olha, a Então, assim, a maravilhosa primeira instrutora, É coisa por que isso que você Rafa. se você tiver com as pessoas ao seu redor te apoiando, ótimo. Se não tiver, você ótimo. também Se não pode não desanimar Não porque você pode tiver, não está tendo apoio. animar. Deixa eu É, só tem um não tiver, você responder a Érica aqui. Érica, esse curso vai mudar o modelo quando sair o edital ou será lançado outro para o reta final? Então, provavelmente o edital de Minas já está saindo. Então, esse curso, provavelmente, se o edital sair no próximo mês, realmente esse curso vai estar encerrando perto da prova. Aí a gente não sabe, porque se o edital sai agora, daqui a pouco tempo, a gente já não vai lançar outro logo na sequência. gente, Então, pegue logo agora. Não faça tudo como eu depende, fiz. gente. A gente não tem como programar. não deixa passar a oportunidade. Tô Não falando, vocês vão deixa. arrepender Não depois. Não Vocês espero vão o arrepender, vocês vão deixa. edital. chorar. Não Depois vai Vai ficar espera. igual cair a lágrimas. Virgínia. Depois vai Vão ficar cair igual a lágrimas. Virgínia. Falar, essa questão que faltou foi porque eu não estudei antes do Porque eu edital. não estudei antes. Gente, É, vai ser assim, desse jeito. Oh, isso aí é é, duro, viu? Isso é é duro. Esse duro. arrependimento A é gente se duro. arrepende que não tem como voltar atrás. Porque Então a gente tem você que fazer fazer, valer agora. a Jéssica, eu não sei se ela está aqui ainda, que ela falava que você ia fazer a prova, que ela adorava aquele negocinho, aquela folhinha que dava o tique assim das semanas, dos dias, que ela, você ia fazer a Uhum. prova com aquilo, que você fez todas as metas, que você cumpriu tudo, que dava uma sensação muito Nossa, boa, porque você fez melhor coisa. tudo que você podia. Quando eu terminei a Melhor coisa. prova da primeira fase, eu lembro que eu terminei e falei assim, gente, eu tô com sensação. Eu acho que eu falei até pra Clísia, eu falei assim, eu tô com sensação de dever cumprido. Porque eu fiz o que eu tinha que fazer, eu dei o máximo e o melhor do que eu tinha para dar, eu tô com sensação de dever cumprido. Tô assim, aliviada, sabe? Muito aliviada mesmo. Quando eu fui para a E a segunda, emoção, né? E a e a emoção que você vê seu emoção. nome lá. Tanto que eu lembrei, porque eu lembrei da emoção, a emoção, ela ligou, mandou o áudio chorando, era meia-noite e pouco. Porque tinha passado, a realização de você conquistar Então, aquilo depois. ah, Sabe? É muito algo bom. assim, Como não para é que eu algo quis. que só a gente consegue, né? Outra pessoa não vai estar ali fazendo por a gente. A gente tem que correr atrás e fazer. E fazer Não será. acontecer e não ter Uma pessoa medo, que não perguntou aqui, esperar. não será lançado outro extensivo de São Paulo? Não, aquele que foi lançado foi o último, porque para o edital de São Paulo, provavelmente no final do ano, a gente não tem tempo para outro extensivo. Extensivo tem duração de um ano. É, Já tá vendo? Aí Uhum. aproveita, já foi. tem o tempo mais ou menos, né? Que se o edital sai mais ou menos em Uhum. novembro, a gente tem prova em fevereiro ou março, então nem dá tempo mais de outro Uhum. Aí é curso sebo nas extensivo. canelas. E Sim. você, e assim, quando você tem um material direcionado, Hum. eu fiz algo inédito na minha vida, assim. Porque a Clísia tem uns planos. Gente, é tudo certinho. Até o plano de leitura do Código de Normas. As normas Tudo. de São Paulo, ela tem de 30 dias. Aí, quando a gente estava. O meu curso foi 60, foi um pouquinho mais de 60 dias. Acho que foi um pouquinho mais. Porque acho que Um pouquinho começou em mais. janeiro, É, porque tinha 60 dias, aí eu li o Código de Normas duas vezes, que era de 30 dias, né? O cronograma. E aí, Uhum. chegando perto da prova, ela lançou, leia o Código de Normas em 15 dias. Então, se Uhum. você. Gente, não é fácil fazer um cronograma desses, não. Cronograma Uhum. de meta, de, É muito de você difícil. conseguir bater os pontos principais do edital, de você conseguir é. ler pelo menos 70, 80% do edital ali, não é fácil. E, E a gente está Érica, com eu tudo não sei. mastigado na mão. É, Érica, eu não sei se você já está na lista do pessoal para ver sobre o curso de Minas. Se você não está, coloca a hashtag eu aqui que eu envio depois para você o link, que aí você vê todo o curso, tudo que vai ser oferecido, que a gente abre as Uhum. inscrições na segunda. As vagas também são limitadas. Amanhã tem uma live com a Jéssica para a gente falar sobre o curso, mas coloca aqui que você analisa. Mas assim, aí não sou eu que estou falando. Olha ali, não espera o edital para começar a se preparar. Não faça isso. Aqui, estudos Comece católicos, para quem agora. tem foco em São Paulo. Para quem tem foco em São Paulo, a gente vai disponibilizar uma lista de espera na outra semana. Mas turma extensiva já não tem tempo, agora já vai ter que ser uma turma intensiva. A Aline, consegui Dica enfiar para editar todo quem um vai período de prestar tempo São estabelecido. Paulo, leia o Moça, código parabéns, de professora normas Cris, os o slides estão máximo que ótimos. você der Obrigada, conta. moça.
Eu acho que alguém colocou aqui hashtag. Coloca hashtag eu, que aí a gente envia para vocês o link aqui. Eu Né, aqui, eu Clídia? quero. Porque alguém perguntou sobre dica para estudar para São Paulo, mais da metade da prova, quase da metade Não, da é porque prova de ele São Paulo. perguntou como que faz, porque as vagas do extensivo de São Ah, Paulo, elas tá, é do esgotaram. curso. Aqui que eu estava É, perguntando para estudar, porque se fosse de estudo, é ler o código de norma, já te ajuda muito. Começa a ler É o claro que não código é. de normas agora, 50%. espera abrir o intensivo. Porque o Agora espera. extensivo como a gente começou em janeiro, a gente já começou em janeiro já contando com a previsão da prova. A gente aproveita. E assim, A uma Kika tá coisa com uma que vontade de fazer Minas. Esse concurso de Minas vai ser muito Faz, concorrido, vai ter vai, Kika, muita gente faz interessada, tem porque muita Minas, serventia boa. muitas, muitas pode cidades fazer. boas. Eu acho que é um concurso que todo mundo pergunta, Você quando que vai faz, sair o curso de Minas? Quando que vai sair o curso de Minas? Por isso que as vagas são tá limitadas. bem Porque tem os cobiçado. encontros com a Tá bem Rafaela, tem os encontros no cobiçado. Zoom. Aham. Com A tudo. mineira Gente, ali falando, o aproveitem. MG é o melhor estado do Brasil, a Jéssica. Fala, Gabriel, eu Concordo, concordo. concordo, concordo. Não, Minas É o é muito melhor bom mesmo de morar. cafés do Brasil também, aqui de É. Minas. Mas Ali, a agora não Aline tô disse querendo que é o Minas, Mato não. Grosso. Mato Grosso é legal também, viu? Lá é muito bom. Gostei. Pois é, e depois tem que pensar na lenda, Clídia. Quando abrir Bahia, Bahia também vai ter algumas serventias boas. Mas Bahia, vai tem muita demorar um gente pouquinho, perguntando se tem porque ainda tem previsão de Bahia. reestruturação. Mas eu Vai acho que demorar. não abre agora, não. Se abrir, acho que só no Maranhão. final só no Só final do ano. 2024. Eu Será? acho que nem dois, final Eu do acho que no ano. final do ano ou início do ano que vem. Porque Antes, acho que não sai, não. tem reestruturação, até sair reestruturação, até colocar em Eu acho que ordem. ainda Eu tô nem pensando teve a em lei ainda, teve? Não, Não, o CNJ suspendeu a reestruturação. A Kika, só faço o que a Clísia me mandar. Você continua com foco em São Paulo, Kika. é isso aí, que obedece à crise. Mas assim, faz Minas só pra você ver, não faz sem compromisso. Vai ser assim. Ô Cris, eu tô pensando em fazer até o Maranhão, porque é a mesma banca de Minas. Daí eu tô Mas aí você pensando, foca, talvez mas aí você foca em vou Minas, focar que é o em seu foco Minas, mas assim, principal. Porque as a matérias gerais banca são as mesmas e o Código de Normas é do Maranhão ele é muito menor do que o bem código, não é menor. igual ao Código de É, São Paulo e de Minas, não. Ele é bem mais enxuto. com Então dá certeza. para você, perto da prova, você ver só as normas do Maranhão. Dá para fazer É tudo, porque as isso. matérias gerais, tanto que É toda a análise mesmo. do curso do Maranhão foi com base nas provas de Minas, porque há muito tempo que não Uhum. tem prova no Maranhão, era outra banca, e o edital agora Uhum. foi igualzinho o edital de Minas. Então, toda a análise do curso também foi das provas anteriores da Consulplan. Uhum. Estudos para Com cartórios. Tem previsão certeza. de intensivo de São Paulo para daqui a pouco, ou só perto do edital do fim do ano? Ou aconselho a fazer agora o de Minas para aproveitar as matérias gerais. Se você tem interesse também em fazer a prova de Minas, faz o curso de Minas. Faz, quem sabe Faz, dá gente. certo, você Gente, vai para sabe o que que Minas. eu acho? Você tem que se expor As a matérias gerais situações. você aproveita a maior parte. Tem algumas coisas É, Uhum. específicas em Minas, mas assim, a grande parte das matérias gerais aproveita também. ô, Clísia, sabe o que é a minha opinião? É assim, ó, treino é treino, jogo é jogo. Por mais que você treine simulado na sua casa, você tá no arzinho condicionado seu, na sua cadeirinha preferida, não sei o que que você tem lá de, Tanto tipo faz se assim, você errar é quanto um negócio lá que você não. gosta. Tá tudo A assim do Aline jeito que você colocou gosta, aqui, é arroba salgadinho. estudos cartórios, tenta E é a entrar no meu mesma primeiro coisa. cartório, eu tô amando. A gente não tá. Ficou só vocês, Aline. Todo dia manda a gente perguntando se tem como entrar, mas agora não, sem previsão. Que é Eu, uma E eu turma assim, acho que bem, o pessoal que é vai uma fazer turma bem lá, assim, pequena, que a gente tem concurso. encontros semanais, então eles têm um acompanhamento mais de perto. Então é uma turma bem pequena. E essa não Restrita, né? tem. e o curso da Clísia, o que eu gosto muito, e eu falo Clísia é de umas que a gente não pode dizer não. Porque eu não me sinto Uhum. um número. Eu sou uma pessoa, eu Verdade, tenho um nome. Ela se sabe preocupa quem com a eu sou, por gente, mais, né? independente da quantidade de alunos que tiver, ela sabe quem é a gente. Verdade. A gente manda mensagem, responde com todo o carinho do mundo. Toda a equipe dela. A Jéssica é outra que eu conheci Uhum. agora também, super maravilhosa. Tem a Rafaela, todo mundo do suporte. Sabe? Eu não sou Verdade. um número, eu tenho um nome. Sabe qual é a dificuldade que eu expus? Sabe responder, não com aquelas frases genéricas, É, sabe? Não, se é só sentar preocupa.
estudar, E né? Mas Igual eu vou é porque falar, você você não é estuda. um número, né? Você é uma pessoa com uma É, história, porque cada um tem uma é individualidade, tem um porque tem momento cursos, diferente. né? Tem cursos que a gente vai. a Aí a gente é gente é só um um número, né? número. Você só é Verdade. um número. E isso faz toda a diferença, Clívia, sério. Eu Porque a assino gente se sente embaixo também, acolhido. viu? Tem dia que a Eu gente está falo nisso tão também. assim. Eu assino. Tem dia que a gente está tão para baixo aquelas metas intensivas, mandar mensagem, não desiste. Vai, você consegue, respira, começa de novo. Isso você não sabe o efeito que isso dá na gente. Sabe? É aquela palavra que a gente precisava ouvir naquele dia, de alguém É que verdade. não conhece a gente, não está falando assim, para poder, falando por falar, mas alguém que sabe a realidade da dificuldade do que a gente está fazendo. Estudar, né? Entendeu? Então isso Porque faz É a crise porque diferença. estuda também, né, cada um, gente? porque assim, a gente vai escutando as pessoas, vai convivendo, a gente vai vendo, cada um tem uma história, cada um passou por muita coisa. Teve gente que do início desde quando eu comecei a vender os materiais, teve gente que a gente teve a pandemia, teve gente que perdeu o marido, teve gente que perdeu mãe, teve gente. Hoje mesmo teve uma pessoa que me mandou mensagem querendo saber sobre o curso do Maranhão, ela tinha acabado de perder a mãe ontem. Ontem, eu acho que, ou antes de ontem. Então, assim, tem toda uma história, é uma pessoa que está ali por trás. Verdade, Jéssica, você puxa muito minha orelha. A Jéssica, quando eu falto, ela manda mensagem, ela não tá participando de arguição. Ô, Jéssica, mas agora é porque eu tenho justificativa, que eu tô preparando para Santa Catarina, com a graça de Deus, deve sair a prova em abril, maio, vamos ver. Eu tô louco para Na acabar esse segunda fase concurso, também, gente. Gabriel, você não Lascado. mandou a questão para correção. Ah, é verdade. Me manda, me puxava a orelha. Às vezes eu tinha esquecido mesmo, viu, gente? Ela se lembrava. E eu tinha feito a questão e esqueci de mandar, sabe? Mas é verdade. E eu acho legal da Clísia também duas coisas. Vou falar rapidão, porque a Virgínia falou, resumiu bem. Mas eu acho que é duas coisas. Eu falo isso para a Clísia. Essa coisa a gente não ser o número conta muito, mas eu queria falar de duas coisas, que é o grupo, da gente conhecer o grupo ali de pessoas que estão estudando. A gente tem pessoas de diversos níveis, desde iniciante a pessoas que, exemplo a Fábia, né, a amiga nossa querida, ela é juíza federal, tá Polícia sempre ali Federal. nas cabeças. O Gabriel Abad, eu vi que tinha entrado aí, tinha passado primeiro lugar lá em Brasília, né, até a fase de A títulos, Fábia é um né, amor de pessoa, uma humildade, uma a Fábio. simplicidade. Eu demorei muito tempo para saber que a Fábia era juíza. Então, ela ainda não conhecia, não sabia, né? Eu participava ali, às vezes entrava no grupo deles, que eu não era do dia, mas eu estava participando. E agora que eu fiquei sabendo também, né? Olha pra você ver que bacana. Então, assim, tem a Cecília, né? A Cecília Ele é um amor. Pacheco, né? Já é registradora e tal. Então, assim, tem gente de todo nível. Tem gente como eu, igual que... acho que a Virgínia também, né, Virgínia? Você ainda vai entrar agora, né? É, Você vai ser o eu primeiro só presto primeiro. serviço, é o primeiro. Primeiro serventia. Então, assim, nós estamos iniciantes. Tem gente de todo nível, né? Às vezes tem gente aí que está Mas você estudando vê a para magistrado. generosidade de Muita mesmo quem já está na gente atividade, generosa. de quem já está ali, Sim, já percorreu, já fez vários concursos, mas tem uma sim, generosidade com quem está começando. demais. Isso ajuda muito. O apoio emocional que o pessoal dá às Sim. vezes, né? Porque, assim, graças a Deus, pessoas boas chamam pessoas boas, né? Pessoas Uhum. boas te levam a conhecer outras pessoas boas. Porque nesse mundo do concurso, não só no mundo do concurso, em tudo, tem gente que é legal e tem gente não tão legal assim, né? Em Tem todo gente que lugar. vai virar, que você perguntar assim, cara, o que que você fez para passar? Ele vai virar para você e vai falar assim, se vira, senta sua bunda e estuda. Ou igual um professor de engenharia falou para mim uma vez, eu sofri, então vocês vão sofrer também. Se eu sofri, agora eu quero que vocês sofram também. E tem gente que é assim, mas tem gente que vai falar, cara, eu sofri, eu prefiro que você não cometa os mesmos erros que eu. Então, assim, tem gente que vai querer te ajudar. E aí se agarra nessas pessoas. Você aproveita essa oportunidade. E a Clísia e o método dela, o curso dela, é uma dessas oportunidades. Então, assim, não perca tempo, não faça economia boba. O seu tempo vale muito. Ou você acha que seu tempo não vale? Se você acha que seu tempo não vale, não, então não compre o curso da Clísia. Você vai gastar 10 vezes mais tempo, você vai bombar muito mais vezes. E também, se você comprar o curso dela, sabe que é o outro ponto que eu ia falar, ela não alivia e ela não vai vir te falando promessas, igual aquela música da Vanessa da Mata, Tem expectativas desleais. Não vai te criar tem uma pessoa que ela até expectativas falou desleais. num encontro com a Rafaela, ela falou assim, na primeira mensagem que eu mandei para a Cris, ela me cortou assim, eu falei, não, o que que eu falei, né? Aí ela falou que ela lembra que ela perguntou assim para mim, qual é o atalho?
qual é o segredo para assim, para encurtar caminho? Eu falei, não tem. Tem que estudar. E Não se tem. tivesse, teria para todo mundo. Então não tem. Não. Os Ô, atalhos Clísia, que a gente pode, assim, não são atalhos, mas são facilitadores que é já entregar o material organizado, você já ter sua meta de estudo, mas tem que estudar. Você já viu uma borboleta no casulo? Antes dela virar borboleta? Você Não. já viu? Já vi aqueles videozinhos, né? Mas você já viu a experiência de você ir lá no casulo dela e furar o casulo para ajudar ela? Para acelerar o Não, processo? Você sabe o que acontece? Não? não. Eu já fiz isso, porque eu tive infância rural. Acontece o seguinte, ela morre. Ela morre. Você vai acelerar o processo, ela morre. Aquela lagarta ali não vira nada. Então, assim, quem quer acelerar o processo, gente, você vai virar nada. Nada. Porque tudo tem processo. Tudo tem Deus processo. colocou sim. Aceita que dói menos, igual a música. Aceita que dói menos. É isso. A gente vai sentar para. Aceita e Tem dia que. Dói encara o menos. Tem processo. dia que a gente vai Encara o processo. chorar. Vai ter, Tem dia que eu vou tem que estudar. estudar, O estudo Matheus, chorando. o Matheus colocou aqui que você é E maravilhoso, aceita. estou aprendendo a estudar para concurso, uma verdadeira mentoria. Matheus, a última vaga foi sua, do lado do meu primeiro cartório. Aí, ó. Parabéns, Matheus. Fez uma escolha sábia. A Aline Eu Clis é muito falo generosa, muita exemplo coisa. intensivo de Santa Catarina, e ela tá, exemplo intensivo de Santa Catarina que ela está renovando sem cobrança desde o ano passado. É porque o pessoal já tinha comprado, o curso foi suspenso, né? Agora está retomando, de volta e inicia o curso de novo. A gente A não pode Temis É, parar. gente, tinha Tem mandado dia um que assim, dá. monte de ó, mensagem aqui, eu não tinha agradecido ainda. Ali, a Beijo, Aline e o Tênis. Tem Matheus são um da monte de mesma gente aqui que eu turma. A conheço. Kika ô, perdeu o irmão querido, durante o eu, concurso. eu brinquei, eu encontrei com a Fábio esses dias em Santa Catarina, por acaso lá fora, né? E eu brinquei com elas, falei sobre o café, e eu falei assim, gente, concurso de cartório é tipo plantar café, tipo café. Não sei se você sabe, mas para você plantar café, para dar o primeiro fruto, para dar o primeiro pé e crescer um grão de café, demora de 3 a 4 anos. Então, põe isso na sua cabeça, que concurso também é médio e longo prazo, gente. Não existe milagre, cara, desse Não. jeito assim. Existe milagre de você sentar a bunda na cadeira, estudar, comprar o curso da Clísia, que vai te ajudar. O seu milagre é esse. Compra o curso dela e Estuda. faz o seu Eu lembro melhor. Aí, que isso é minha. estudo Espera. para cartório. Cecília, sangue nos olhos, o mito das estatísticas da questão do projeto cartório. Cecília fez mais de É 15 isso mil aí. questões. Eu É lembro que minha verdade. irmã, quando a gente era mais Eu vi. nova, aí minha irmã não gostava de estudar. E ela gostava de simpatia. Aí, só que hoje a gente ainda acaba fazendo essas simpatias. Aí, um dia antes da prova, ela dormia com um caderno ou livro embaixo do travesseiro. Ah, Eu pra que então isso? tá igual Amanhã eu aquele tenho prova. videozinho. Você já viu um videozinho que a criança tá assim, fazendo assim, com o que quer aprender? Tá quase assim. Não. Tem um Aí videozinho que ela a botava, ela criança tá falou, pegando o não. conhecimento. Aí ela falou, não, é que eu vi a simpatia, que se eu dormir em cima do caderno do livro, amanhã eu vou saber as questões. Eu falei, gente, não é assim não. Deus não frauda ninguém, não. Não, Ele vai me fazer gente, lembrar pelo daquilo que eu amor. já Não, estudei. gente, não faz isso, por Não faz favor. isso. É Não só compra você o olhar curso a e Bíblia, guarda, só né? para dizer que você comprou. Cara, tem uma frase que é: o que é do homem fazer, Deus não põe a mão. Não. Quando Lázaro morreu, Jesus esperou 4 dias, porque eles tinham um mito na cabeça dos judeus que dentro de 3 dias a pessoa podia ressuscitar. Jesus esperou 4 dias, foi lá. Silvana colocou aqui, Clícia, para ser perfeito precisa tirar os juros dividindo. Passei na primeira fase, Ah, passa mas na é primeira fase de Hotmart, né, Goiás. Clísia? Os juros é da Hotmart, Silvana. A gente Não não tem tem nenhuma como. ingerência sobre isso. É da Hotmart. Pois é, não tem Manda como. uma, Aí não manda é a uma Clísia, gente, é mensagem a para Hotmart. eles. É, não tem como. É só você conseguir por lá. Eu também, eu já perguntei isso. Mas aí, gente, voltando na história de Lázaro, só para terminar. Jesus mandou eles ir lá e tirar a pedra antes. Olha, Clísia, não sei se você já reparou que a Clísia também é muito. Eu sei que ela lê a Bíblia e que ela é religiosa e tal. Então, assim, Jesus falou, tirai a pedra. Jesus podia ter falado, não, desce um anjo aqui e arranca essa pedra. Não, gente. Ele falou, vai lá e tira a pedra. Pedra vocês conseguem tirar. Ressuscitar morto é comigo. Então, assim, a sua parte você tem que fazer, cara. Deus não vai fazer só Ai, a parte pra você, não. vou colocar as metas embaixo do travesseiro para ver se a meta entra mais fácil. Faz assim ali, faz a meta. Depois você revisa,
Depois você vai revisar várias vezes, depois você coloca embaixo do travesseiro, vai dar certo. Ó, Mas não Aline, deixa de faz, estudar e faz revisar, assim. não. Aline, faz assim. Quando você for revisar a meta, você grava você falando. A Eu, Aline, a Aline é muito eu, dedicada, é eu igual gravei, você, 4 horas ela está eu gravei, estudando. eu gravei meu caderno de erros. Aí na minha viagem de ônibus, que só são 33 horas, eu fui me ouvindo no meu caderno de erro. Que às vezes na viagem dá pra, aí eu colocava o fone, fui me ouvindo. Fui me ouvindo. Uhum. E Nossa, onde eu ando, ótimo. as pessoas me veem Otimizar com o fone tempo. de ouvido. Eu me Uhum. gravo estudando. E Pergunta aí ali onde eu vou andando, Muito eu vou me bom. ouvindo. o valor do curso de Minas. A gente vai colocar as informações depois no grupo. Se você não tá, coloca aqui hashtag eu, que a gente vai enviar o link, que eu envio depois aqui para vocês o É, link, e a gente vai colocar depois as informações lá. Aqui a Camila falou, e ô quem está há Clísia, 15 anos é sem muito estudar consegue tempo que eu ia acompanhar? falar isso. Se você está É, Consegue. 15 a pessoa tá anos falando. sem estudar, você não pode realmente deixar para depois do edital. Consegue sim. Você Gente, vai fazer as consegue, sabe por metas, fazer quê? as revisões. Quem nunca estudou, consegue. Quem nunca estudou, vai conseguir. Cara, isso não tem problema você estar 15, 20, 30 anos sem estudar. É você sentar e começar, entendeu? Porque quem está começando do zero, está começando do zero. De Aqui em qualquer Minas jeito. é segunda a sexta ou sábado. É segunda a sexta e quinzenalmente a gente tem um mini simulado aos sábados. Ah, legal. Olha, Muito o legal, intensivo, Cris. É muito assim, legal. sem ser o intensivo é bom por isso, gente. As metas é mais Virgínia, fala, agora light. não tem meta aos domingos, não tem meta aos sábados, olha. Nossa, tá muito Aproveita, gente. Se Renata, bom. você quer Antigamente curtir era seu de domingo sábado a e domingo, domingo, viu, gente? faça Vocês não reclamam, agora. não. a Renata A falou gente que eu gravei os tinha nomes de São simulado Paulo e o Código domingo. Civil, mas minha voz me irrita. A minha também, Renata. Eles colocaram minha A voz minha nessas também. postagens, mas assim, É, mas pensa tem na que aprovação. correr. É um sacrifício que eu tenho que fazer. É, Aqui a Aline não. colocou, você vai conseguir porque o material é mastigado. É. Sim, é ótimo, gente. É Gente, excelente. tendo Não, para mim é o melhor disciplina, do foco, mercado. você consegue. Só não O melhor. consegue quem Só desiste. não, exatamente. Eu Só não lembro a frase consegue da quem Clis, desiste. ó, quem não, como é que é, Clis, Só essa frase? passa Quem quem, só planta e passa, não desiste, só colhe, passa quem não né? desiste. Só passa quem não Exatamente. desiste. Outra frase da Clis, que só passa quem não desiste. E quem planta e não desiste, colhe. Porque se você plantar e for lá desistir, cara, se você plantar sua muda de café e deixar lá e não cuidar e não fizer nada, você não vai colher, você desistiu. Então você não vai ter café depois também, não. E concurso é a mesma coisa. Se você plantar, mas você parar no meio do caminho, você não vai colher. Pronto, é a regra da vida. Lei da semeadura, gente. É assim, não tem segredo. Vocês não estão me Priorize o que ouvindo? você A precisa Fabiana falou que o priorizar. meu áudio está ruim. Travou um Clis, o pouco para seu mim, começou a Cris, é travar um você. pouco, mas tá dando pra ouvir Ah, pra mim aqui. É, então travou deve ser só a a internet. imagem. É. Deve ser a Gente, internet. tudo no, Melhorou? É, melhorou. Melhorou um Melhorou? pouco. Às vezes E se as vocês pessoas vendem fossem aqueles dar, cursos, falam assim, se vocês fossem eu dar tenho um milagre. uma dica, ou se você fosse dar um conselho para quem está começando a estudar agora. Olha, o conselho que eu daria para a pessoa é foco, força e fé. A disciplina está dentro do foco, a força porque tem dia que a gente, ela, toda vez que eu ia estudar, e toda vez que eu vou estudar, eu peço Deus sozinho, eu não consigo. Eu não cheguei aqui pelos meus méritos, eu sozinha. Eu tenho todo, e eu, sabe, é a minha fé e o meu foco onde eu quero chegar, sabe? Não desistir. Tem dia que o mundo tá acabando, tá, mas tudo passa, sabe? Eu acho que a gente na vida tem que ser práticos e objetivos. Tem gente que fala sim. assim, você é muito fria. Eu falei, não, não sou fria. Eu sou prática e objetiva. Porque se eu ficar me lamentando, sempre eu vou perder tempo. Tempo eu não tenho. Tempo é a moeda mais É, cara que nós temos hoje. exatamente. Então, Concordo, assim, foco, força e fé. Não espere você concordo. estar motivado, não espere ter o melhor ambiente, o melhor cenário, o melhor tempo, porque ele nunca vai chegar. Faça seu melhor tempo, faça seu melhor cenário, sabe? Eu não tinha muito onde estudar. Eu desalojei minha filha um pedacinho, aqui as coisas dela, o quarto dela. Eu exprimi as coisas dela no cantinho para fazer o meu cantinho para estudar.
que é o meu cantinho para estudar, sabe? Tem o meu horário, disciplina no meu horário. Tem dia que eu não quero, mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que é preciso, né? Eu Sim, tenho um objetivo. Então, parabéns. assim, é foco, força e fé. Aí tem hora que eu brinco com meus amigos, falo assim, gente, é sangue na canela. Essa semana eu tô sofrendo com direito empresarial, porque não fica na cabeça. Não fica na cabeça. Muita lei Mas a gente ácida, não né? desiste. DFA é falência. A Aline Não colocou é? aqui para a Camila, tem vários materiais demonstrativos gratuitos dos cursos da Clísia. Nos grupos, a gente está disponibilizando uma semana de conteúdo gratuito. Ainda vai ter revisão, tem conteúdo amanhã também, tem revisão na sexta e tem simulado no sábado. Então, coloca aqui, hashtag eu, se você não tiver, que eu coloco o link depois para você. Uhum. Gabriel, e você? Se Gente, fosse dar um conselho. muito legal, gente. Eu vou assinar embaixo o que a Virgínia falou e eu falo o seguinte, ó, tô com o desenho aqui que o Luiz mais fez para mim. Luiz é arquiteto, ele escreveu: Gabriel, viva sua melhor versão hoje. Aí ele colocou que tem um ponto de interrogação, ele riscou e tem uma exclamação, uma seta, ou seja, era uma interrogação, ninguém sabia o que ia dar, e depois virou uma exclamação, virou uma alegria, a força. Então, assim, gente, meu conselho é: não desista. Se você for desistir, desiste de ser fraco, desiste de desistir, desiste da sua desculpa, sabe? Desiste de ser um cagão. Depois você vai se arrepender, entendeu? E viva a sua melhor versão hoje. Você tem que viver o melhor hoje, porque amanhã você não sabe. Eu tinha um amigo meu, Samuel, faleceu agora em janeiro de câncer, tinha 28 anos. Do nada, deu um câncer raríssimo e morreu, né? O Samuel já não está aqui, inclusive ele morava em São Paulo. Inclusive, encontrei com ele a última vez aí quando eu fui fazer a primeira fase de São Paulo. Então, assim, gente, abraça hoje seu pai, abraça hoje sua mãe, perdoa hoje e estuda para o seu concurso hoje, cara. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. E aí o pessoal falou um negócio aí que tem que ter fé, inspiração, fé e café, né? E o povo tá pedindo Café. café aí. Quem quiser o Né? café E é só entrar agora o lá no Gabriel está virando Wikipedia, tem empresário do lá. café. E aí se vocês colocam aí Ziquito com Z, vocês vão achar a gente. Ziquito com Z era o apelido do meu bisavô, né? E aí é por isso que é o nome. Por causa do meu avô tinha um apelido também de filho do Ziquita, né? Mineiro corta tudo, né? Aí tem essa coisa de falar filho, né? Filho é filho, né? Na roça o povo fala filho. Aí era filho do Ziquita, aí meu avô tá com 90, vai fazer 98 agora em maio. Então, assim, o nome da marca é uma homenagem para ele. A gente começou agora, deve ter até com um mês, tá bem recente. A Clísia, eu mandei uns para ela de presente aí, porque E realmente é muito para bom. expressar um pouco, Depois eu vou né, a postar. gratidão. É, que bom que você gostou, Clísia. Eu gosto bastante, Gostei, muito faz, bom. esforça muito. São cafés especiais, mas é outra importância. Aqui a gente está para falar do material da Clísia. Eu assino embaixo, né? Pode comprar de olho fechado, compra, não perde seu tempo, né? Aproveita a oportunidade, seja igual Jacó, né? Agarra a oportunidade, agarra o anjo, né? Não deixa o anjo embora enquanto ele não te abençoar, ou seja, não vai embora dessa live antes de comprar o curso da crise. Não deixe. A gente não Não está deixe vendendo essa ainda não, a oportunidade gente só passar. abre as inscrições da segunda. É, Tem uma pessoa que então, gente, perguntou mas não aqui deixe para de você, que perguntou colocar aqui na para lista, vocês, tá na crise. quantas horas vocês estudam por semana? Eu não consigo contar. Eu não conto horas, não, viu? Eu não Eu já controlo, marquei. eu também eu não consigo controlar horas, porque eu me frustro. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina. Se eu estabelecer Uhum. em horas e eu não vou conseguir, eu vou me frustrar. Então eu estabeleço em metas. Eu coloco É uma porque meta de estudar. a mesma meta pode ser um tempo para um, pode ser E um tempo para outro. Às isso, vezes a pessoa tem mais isso, familiaridade com um determinado assunto, pode levar menos tempo. isso. E eu não fico frustrada e consigo estudar. Mas assim, eu aproveito cada minuto que eu tenho. Cada minuto que eu tenho, eu aproveito para estudar. Se minha filha está tomando banho na bacia no quintal, eu estou sentada olhando ela, eu estou com um livro aberto lendo, sabe? A gente aproveitar e saber o que foi que o Gabriel falou, né? A gente otimizar, a gente saber aproveitar.
Eu não faço em tempo, em horas, por causa disso. A Mas gente tem que saber se eu você utilizo estudou o conteúdo que precisa ser estudado. isso. Eu coloco a meta. Se eu exaurir a meta em 2 horas, beleza. Se levou 4 horas, eu me vire para achar essas 4 horas. Deixo de dormir. Se levou 5, menos uma outra hora para dormir, entendeu? Mas eu tenho que bater a minha meta do dia. Você tira de onde dá. E é isso aí. É. Eu também não marco, eu já cronometrei, tá, gente? Tempo de estudo no relógio. Tipo assim, de ir no banheiro, você pausa o cronômetro, você vai atender a porta, você pausa o cronômetro, você vai comer, pausa o cronômetro. Eu já fiz isso, não faço hoje por experiência própria, não acho que vale a pena, a questão que eu falei antes, tempo cronológico de estudo versus tempo real de estudo. Qualidade. Tempo real de estudo, né, nem sempre é o cronológico, então eu prefiro estar focado 100%. Cris, hoje eu tô numa coisa assim, ó, se eu estiver mal emocionalmente, eu não estudo. Tá? Então, assim, sério, eu não estudo. Quando eu percebo que eu tô mal emocionalmente, esses dias tá mais complicado pra mim. Eu terminei o relacionamento. Cara, esses dias eu não vou estudar do jeito que eu estudo, até porque eu também tô doente, peguei uma gripe lá de Santa Catarina. Então, assim, estou gripado, estou doente. Mas, quando eu consigo, eu sou uma pessoa, eu sou um pouco obstinado. Eu sou meio obstinado. Mas Mas Então, a gente assim, cria tem que hoje ser porque saldo, você né, tem um Gabriel, para objetivo. esses dias. A gente Você cria tem sim, um saldo de objetivo. estoque para esses dias. é, É. um ponto importante, eu acho o seguinte, gente, o descanso é muito importante, é menosprezado na nossa sociedade atualmente. O descanso é uma coisa que Deus estabeleceu, o descanso é princípio de Deus, tá? Então, assim, descansem também. William Douglas fala, separar pelo menos um dia da semana para você descansar. Eu acho fundamental. Quando eu comecei a cortar o domingo, me atrapalhou. Você perde rendimento. Eu não gosto, tá? Você faz do jeito que você quiser, mas eu tô dando um conselho. Descanse pelo menos um dia da semana. Tira um dia para você, para sua família. Não fica muito doido, sabe? Assim Porque a reduz vida o tem que ser tempo, né? isso. A A Clísia vida tem que falava ter um muito isso. Não equilíbrio. adianta você estudar agora, Virginia. Você vai chegar no dia da prova Tanto exausta. exausto. Não faz isso. Aí, Agora eu sim, né, estudo Cris? todos os dias, mas tipo domingo. Domingo as minhas horas Isso, são menos. Eu tiro alguma coisa ali menos. para dar uma Mas aí o revisão que que mais acontece? leve, Uhum. né? Eu fico Organizado. mais Cada um tem uma tempo. realidade, né? A E Renata Isso. colocou Aí eu vou. aqui. Obrigada, porque é o seguinte, Renata. às vezes a sua realidade você precisa estudar sábado e domingo, que é o único dia que você tem. Às vezes Isso. é o único tempo. Então É. estuda, gente. Claro, Obrigada, a regra, gente, é que não Luci. existe regra. Que A regra é que não honra. existe regra. Aline, eu marco as horas livres Gente, nos aplicativos aprovados. gente, é Vamos aquilo. perder a ansiedade. Conheça a ti mesmo. Você se Conheça conhecendo, a você ti vai mesmo, frase saber. do Sócrates, Porque eu você acho. vai Moacir é identificar uma onde que honra, você né? tira. O professor top, Moacir marcando presença. Nos honramos com a O presença Ralfão dele. estava aí também. Muito O Ralf, É o honrada. meu Ralf. Professor o Ralf Ralph. estava por aí, o Ralf Ontem estava por aí, eu, ele tá eu por aí. devorei a Eu live vou ontem do entrar professor Ralph e falando e eu cumprir, né? anotando. Ralf é um Pessoal, querido, quem gosto não tá, quem muito. perguntou lá em cima do material, coloca a hashtag eu que eu envio o link. A pessoa que tinha perguntado também do preço, a gente vai colocar as informações lá do valor do material no grupo. Além das metas, vai ser os valores, os bônus que vão ter para os primeiros que comprarem. Entra lá no grupo, quem não tá, coloca aqui hashtag eu que eu envio o link. Gente, manda agora, não perde a oportunidade, não O deixa estudo essa se torna passar, um manda a hábito hashtag importante, o agora. caminho que importa. A Fabiana disse que no final de semana ela sente falta das metas. A Fabiana tá viciada em metas. Bom, Fabiana. Falou que no final de semana ela fica perdida sem as Clícia, metas. Eu tô eu vou igual confessar as um meninas de pecado aqui. segunda-feira, né? Eu vou Falei assim, gente, confessar um quando isso pecado. passar, eu vou Tinha fazer dia o que eu já não quê? aguentava ver meta da Clísia. Tinha dia naquela época de São Paulo, sabe, Clísia, que não chegava a segunda fase, que eu já não aguentava. Nossa, eu tava já assim, eu não Não, aguentava mas imagina que tem gente que está fazendo meta há 3 anos, desde a primeira fase, depois fez a segunda, agora está na oral ainda fazendo meta e o concurso vai demorando, a gente vai prorrogando. Então, outro detalhe que eu quero falar, gente, que a Clísia realmente importa. Ela faz isso, cara. Não é até tipo assim, 3 meses fechou. Não, ela vai até o fim. Com você, ela não te abandona, não. Não. O trem demora, concurso, quem tá começando, não sei se sabe, mas concurso de cartório é muito demorado. É um tempo assim. O pessoal da turma da segunda fase, né, o curso era 60 dias. No final a gente foram quantas metas? 150 quase, né? Obrigado, amigo. Foi mais, eu acho que foi mais, viu, Cris? Não, foi meta demais.
É, é, obrigado, Ale. A Ale tá falando aí, não sei se a Ale vai sair, ela mandou uma mensagem ali, obrigado, Ale. Eu que Beijo, agradeço Ale, a Ale por ter obrigada. me colocado no grupo lá, e eu conheci a Cris por meio do grupo da Ale, a Alessandra aí do Viajando no Cartório, conheci o marido dela também, via Zoom, né, ele me deu uma aula fantástica de penal e processo penal, gente boa demais, o marido da Ale. Gente boa demais, me ajudou muito. Aqui estudos para Obrigado, cartória, obrigado, mas até Kika. na véspera tinha material. Aqui que adorei conhecer o Gabriel. O Gabriel é um amor. A Jéssica, 160 metros na segunda etapa. Aí, A gente viu, está com o gente? curso da Nossa, Oral. bom, O gente, curso da Oral era até 19 de dezembro. A gente está no curso ainda. mas, ô, Cris, eu só falar uma coisa aqui, só para te agradecer. A hora que eu peguei aquela dissertação de São Paulo, ou que eu vi dignidade da pessoa, e me deu tanta raiva, Cris, porque eu citei o princípio da cidadania e esqueci de colocar o caramba do Foi a artigo 1º, inciso 3. o primeiro tema de fichamento do curso da segunda fase, né? Gente, se eu Dignidade da tivesse pessoa colocado humana. isso, eu estava na fase geral de São Paulo direto. Se eu tivesse colocado assim, ó, parêntese, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, eu estava na segunda fase, na fase geral de São Paulo direto. E foi o Então, primeiro tema do curso da segunda fase, foi um fichamento do princípio foi, de dignidade da pessoa humana. eu escrevi direitinho, mas o que aconteceu? Eu esqueci de pôr o conceito de dignidade que eu sabia e esqueci de citar, tipo assim, de referenciar na Constituição, e é coisa que eu sabia. Então, assim, é aquela coisa que eu falo, gente, prova também, concurso é muito sorte, também tem um pouco de sorte. O William Dobson fala isso, é 50% estudar, 50% da sorte cair que você estudou. Então, assim, a sorte, a Cris também fala que assim, a sorte é o que acontece quando a preparação acha ali o momento. Mas, assim, Quanto gente, mais por você mais que estudar, esteja... mais sorte você vai ter. Porque para você ter sorte de Exatamente, cair, vai cair o que você exatamente, estudou. Então você precisa estudar. É. exatamente. Que triste é Mas quando aí o que eu Kaique fala assim, falo, ai meu Deus, eu lembro disso aqui, mas eu não sei como é que escreve. Não adianta nada. Exatamente. Imagina Não você Mas é chegar adianta lá na como, nada, escola e falar né? assim, mas nossa, tinha é lá no mais, material lá que adianta. ele mandou fazer fichamento do princípio da dignidade da pessoa humana, está aqui na prova. Mas eu não fiz o fichamento, E eu, não. eu sabia que a questão é que por inexperiência eu esqueci detalhes. Então, assim, eu referenciei o princípio da cidadania. Porque era um tópico, mas eles queriam que se referenciasse dignidade. Dignidade Então, da pessoa assim, humana. é aquela frase, o que não está no espelho não está no mundo. Então, assim, infelizmente, É, não estava no ainda mais quando espelho. a Então, gente as não coisas tem. que eu... Ô, Cris, vou te falar um negócio, não é porque fui eu não, mas foi uma foi a melhor citação que eu escrevi na vida. Citei doutrinador, citei Cristiano Chaves, citei tudo igual estava no meu fichamento, ficou lindo. Lá, olha a diferença, Santa Catarina não foi assim, mas eu dei sorte, eu fechei a dissertação lá, hein? Por quê? Eu dei muita sorte, porque eu coloquei no meu resumo. Diferença do princípio da fé pública registral com o princípio eu acho que era dois princípios, da fé pública registral e o era dois, gente, ajuda aí a lembrar quem fez esse Da segundo passo da notaria. notarial, É a fé, não, é a fé pública registral com o outro, que é a lei 13.097, aí fala que ela introduziu a fé pública e tinha um outro. Aquele do artigo 1225 do Código Civil, qual o princípio que é, gente? Agora fugiu. Verdade registral. 1225 é o que fala de direitos reais. Não, É o que é comenta outro, direitos reais, não é? é outro. Gente, é. mas depois eu vou olhar, mas era dois princípios, acho que era fé pública registral e um outro princípio você tinha que diferenciar. E aí estava no meu resumo. E aí eu fechei, né? Valia 3 pontos, eu tirei 3. Então, assim, é a minha primeira dissertação de concurso de cartório. Então também vai muito sorte, sabe? Assim, claro, estudei, dei sorte porque eu sabia, mas assim, dei sorte de cair aquilo ali, entendeu? Nesse sentido que eu tô falando. Mas porque eu Uhum. estava preparado. Eu fiz meu resumo, e dei sorte e caiu que estava meu resumo. Não tinha mais nada. Tinha pouca coisa no meu resumo, tipo, perto que eu Aqui, a fiz segunda Renata fase de São Paulo, colocou era aqui a nada. Era nada. legitimidade registral. Esse aí, legitimidade registral versus fé pública registral. É que É isso foi aí. a do grupo, que foi do grupo de notas, né? Não, isso aí eu tô falando da segunda fase de Santa Catarina. De O grupo Santa de notas não, foi Catarina. muito difícil a prova. Segunda fase é muito difícil. De notas. É São Paulo foi muito bem difícil. difícil. Nossa, a peça, o que é aquilo? Meu Deus. Mas é isso, gente. Eu só queria falar, já falei demais. Muito Por isso que você obrigada. fala aí. Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada.
Fico muito feliz de ter participado dessa trajetória e que venham muitas aprovações também. Gabriel, muita sorte lá no Oral de Santa Catarina. Virgínia também vai na de São Paulo. Obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço a amizade, a disponibilidade, o carinho. E a gente vai caminhar junto aí. Eu tô pedindo a Deus para parar aqui. Não, mas ainda tem a prova oral ainda, acho que deve ser nos próximos meses, acho que junho, final de junho, começo de julho já deve. Pois é, a baiana vai sofrer no inverno de São Paulo, né, gente? Tinha que ser, né? Se for junho, até que não tá tão frio, não. Acho que agosto acaba fazendo mais frio ainda. Mas não, venha. Coloca a blusa e vem, minha filha. Pensa na aprovação. Não, na segunda fase estava tão frio, mas de tão calor, que eu só queria fazer o que eu tinha que fazer. Não vai nem lembrar que tá frio. Não. A Jéssica falou para a Serventia, tá chegando. Obrigado. Vocês são bons de oratório, estão preparados para orar. Obrigada, gente. Amém. Obrigada, pessoal, vocês pela presença. E amanhã a gente tem live com a Jéssica, falando todas as informações do concurso de Minas e do curso também, que a gente abre as inscrições na segunda-feira. Amanhã no mesmo horário. Gente, obrigada, Gabriel. Obrigada, foi um prazer. Pessoal que está agradecendo aqui. Obrigada. Boa noite, Aline, pela presença de novo. Boa noite, Renata. Um beijo. E obrigada. Beijo, minhas amigas que estão aqui. Muito boa noite. Obrigado, Virgínia. Foi um prazer te conhecer. Boa noite. Nos encontramos. Tchau, ainda vamos se encontrar em algum lugar. Tchau, boa noite. Com certeza. Boa noite.